Irmãos, no nosso segundo dia de consagração, eu quero falar sobre o tema A Alegria Certa no Lugar Certo. Irmãos, nosso tema aqui é servir. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, mas servir ao Senhor. Nosso tema é trabalho, é serviço. E quando a gente pensa sobre trabalho e serviço nos nossos dias, no mundo corporativo, empresarial, comercial, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, a performance, ela é extremamente importante. Nós somos avaliados o tempo todo pelas nossas entregas. Aquele que entrega melhor, ele se destaca. Ele é o funcionário do mês, ele ganha bônus, ele é promovido. É assim que funciona, né, dentro dos ambientes de trabalho. Quem sabe, aquele que bate as metas, cumpre as metas, excede as metas estabelecidas, ele sempre terá um reconhecimento maior. Essa é a mentalidade, é o mundo real, é o mundo que a gente vive. Normalmente, é assim. Aquele que se dedica mais, que trabalha mais, que dá mais resultado, é aquele que vai ser premiado no final, né, pelos seus empregadores. Isso já há muito tempo vai entrando na nossa cultura, vai entrando na nossa mente, e é assim. É assim que funciona. Se você trabalha em algum lugar, você sabe, a concorrência é muito grande. E os melhores, os que se dão bem naquilo que fazem, são aqueles que fazem com maior excelência, que fazem melhor. Isso é natural no mundo do trabalho, no mundo dos negócios. Até aí tudo bem, é assim que funciona. É por isso que a gente se dedica. Todo mundo aqui chega antes do horário do trabalho, sai depois do horário, né, que era para sair, faz o almoço só em 1 hora e procura, né, atender todas as demandas que são solicitadas durante o dia e ainda fazer alguma coisa além para agradar, né, aquelas pessoas que fazem parte do seu time, da sua equipe. É assim, né, que funciona. E quando você não consegue acompanhar o ritmo, quando você não consegue fazer as entregas, né, quando você não consegue atender às exigências do trabalho, o que vai acontecendo? Você vai ficando para trás. Seu salário vai ficando para trás, os outros vão crescendo, você vai ficando paralisado. Né? Isso quando você não é demitido. Agora você não está servindo para essa função, você vai embora, né, e perde o seu emprego. Essa competitividade, né, ela é normal no campo dos negócios, do trabalho, do nosso dia a dia. Porque senão as empresas não sobrevivem, porque senão as coisas não vão funcionar. Agora, esse tipo de cultura e de mentalidade, sem a gente perceber, ou sem a gente enxergar com muita clareza, pode entrar nas questões do reino de Deus, nas questões da igreja, na dinâmica de funcionamento da igreja. E há alguns anos atrás, como eu disse, quando Deus começou a tratar comigo, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, mas servir ao Senhor, isso veio quando a nossa igreja passava por um momento de muito trabalho. O trabalho era intenso, como eu falei ontem. E a gente foi percebendo, agora olhando para trás, a gente foi percebendo que mesmo sem a intenção, gerava-se uma competitividade. Gerava-se aquela questão, eu sou melhor que o outro porque eu bato as metas. Eu tenho mais gente debaixo da minha responsabilidade.
eu tenho mais célula, né, debaixo da minha responsabilidade, eu tenho mais discípulos, eu consigo multiplicar mais células durante um ano. E se a gente, assim, deixar acontecer, as pessoas vão se sentindo melhores que as outras, mais privilegiadas, mais competentes e, quem sabe, até mais valorizadas. Esse aqui é o bom, esse aqui é o que vai, né, ser premiado no reino dos céus. Mas será que no reino dos céus, na dinâmica do reino dos céus, é assim que deve acontecer? Hoje eu entendo que não. Eu entendo, se nós somos produtivos, se nós somos prósperos, se nós somos excelentes naquilo que nós fazemos, é porque Deus nos deu um dom, uma capacidade, e nós fazemos isso com alegria e com liberdade. E isso simplesmente flui, acontece de uma forma tranquila, fácil, e acontece. E talvez uma outra pessoa tentando fazer aquela mesma coisa, vai se esforçar demais e não vai conseguir ter os mesmos resultados. Porque isso é uma autoridade que Deus dá sobre cada um de nós. É sobre isso que eu quero falar hoje, quando eu digo a alegria certa no lugar certo. Ontem nós falamos sobre o envio dos 72. Jesus, ele envia os 72 à sua frente, preparando o caminho aonde ele ia seguir até Jerusalém. E esses 72, ele deu uma série de instruções que nós vimos ontem. Que eles não levassem bagagem, foi o que você deve ter estudado. Eu vi que a gente está chegando quase em 100 pessoas que conseguiram fazer o nosso tempo de consagração. E alguns não conseguiram. Quero explicar aqui, todas as noites, depois que eu encerrar aqui os 21 dias, eu vou passar, né, o link, está lá no nosso site, né, o link do dia de consagração pessoal de vocês. Então, hoje à noite eu passo o segundo dia, para que você reserve 20 minutinhos amanhã para fazer a sua consagração pessoal. É bem importante você fazer isso, porque você vai estar mais inteirado, né, com o caminho que a gente está seguindo nos 21 dias. Então, esses homens foram designados por Jesus, fizeram aquilo que ele mandou e voltaram com um resultado. E é sobre esse resultado que nós vamos nos basear para falar sobre a alegria certa no lugar certo. Então, quero ler com vocês o texto, então, de continuação, onde nós paramos ontem. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 17. Lucas 10 e 17. Diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos... Por que está nessa versão A? Agora eu vou falar que nem o Daniel Branco, eu prefiro a NVI, irmão. Eu gosto da NVI. O padrão do nosso telão é NVI. Tá bom? Eu vou ler aqui a minha... Eu estava achando um pouco estranho, né? Eu não sei se... voltou. Acho que os irmãos lá receberam algum chat lá do Daniel Branco, não é possível, né? Os 72, agora sim, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus
exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Até aqui. Então, esses homens, eles voltaram trazendo um relatório de como que foi aquela experiência. E quando a gente olha para trás e se lembra da experiência, é aquilo que mais chamou a atenção, é aquilo que mais impactou a vida deles. E eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eles voltaram cheios de alegria, exultando de alegria, né? Estavam satisfeitos, felizes pelo resultado que eles tiveram. Então, lá nas interações, né, eles expulsavam os demônios, expulsavam ali, e os demônios, de fato, eram expulsos das pessoas, e eles poderiam ali entrar e pregar o evangelho. Estavam muito felizes por isso. E até aqui, irmãos, está tudo certo. Quando a gente sai para uma obra, e eu estou falando aqui agora da obra de Deus, do ministério, né, do reino dos céus, quando a gente se dispõe a ir, quando a gente é enviado, a gente aceita, né, a missão e vai para um lugar, para fazer um trabalho, para poder fazer uma missão, para pregar o evangelho, para cumprir ali um projeto, e isso traz bons resultados, a gente fica feliz, fica alegre, né? Glória a Deus, nós vimos coisas excelentes, quando a gente faz o encontro, né? A gente sempre volta, os irmãos estão todos... Você já viu? É impressionante, na semana que a gente faz encontro, a semana posterior, todo mundo tem uma história para contar, daquilo que viveu, das experiências que teve, e como Deus usou, e como foi bom, e as histórias que ouviu, e dá aquele relato de alegria. Quando há um batismo, quando há alguma coisa poderosa acontecendo, a alegria desse momento, ela é natural. Ela é compreensível, é bom nós nos alegrarmos quando as coisas de fato acontecem. Não há problema algum nisso. Mas o quanto essa alegria se sustenta. Porque talvez você que viveu uma boa experiência no ano passado em algum encontro com Deus, eu estou falando agora como um exemplo, você pode estar tentando lembrar... teve tanta coisa boa, mas eu não estou conseguindo me lembrar de nenhuma história mais. Ficou no passado. Esqueci. Passou. Não lembro mais. Ela vai envelhecendo. Ela vai perdendo essa capacidade de nos alegrar. Os fatos, as vitórias até, elas são boas, mas elas vão envelhecendo. E vão perdendo esse poder de nos manter alegres. E é nesse ponto, né, que eu quero falar, de fato, aonde está direcionada a nossa alegria? Porque se a nossa alegria estiver direcionada para um caminho, para um lugar errado, como essa mentalidade comercial, né, que a gente vive, e tentar trazer isso para dentro da igreja, a gente pode se decepcionar. A gente pode achar que está falhando. A gente pode achar que não está bom. A gente pode acabar até desistindo, porque não estou tão alegre quanto eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma alegria tão grande nas coisas que aconteciam. Quem está fazendo os 21 dias pela primeira vez aqui? Não dá uma alegria ver numa segunda-feira, não menosprezando a nossa banda, mas sem uma banda especial, aquela banda de nome, e o pregador que está aqui sempre, que não tem nada de especial, e a igreja está cheia desse jeito, não é gostoso? É bom, não é? Os 21 dias é uma coisa gostosa que nos alegra. Quem aqui já fez uma meia dúzia de 21 dias? Já estou acostumado com isso, não estou tão alegre assim não. É normal para mim. A gente vai se acostumando.
E às vezes a alegria não é tão intensa quanto alguém que está chegando agora e vivendo as primeiras vezes essa experiência. Eu já vivo essa experiência há mais de 10 anos. E eu normalmente cumpro todos os dias dos 21 dias, porque eu que ministro. Né? Só o da pandemia que eu faltei porque eu peguei o Covid, mas os outros todos eu estava aqui. Mas voltando aqui para como eles chegaram. Então está certo, é legítima a alegria que eles estavam sentindo. Jesus não os repreendeu por causa disso. E eles disseram mais, não é? Em teu nome. Eles reconheceram a autoridade que eles receberam da parte de Jesus. Eles receberam algo da parte do Senhor. E é por isso que eles tinham essa autoridade para expulsar os demônios. Eles aqui reconhecem que não era algo porque eles eram especiais. Eles eram pessoas comuns. Jesus depois chama eles de pequeninos. Não era nada de especial. Mas eles reconheciam que os demônios se submetiam a eles porque eles estavam ministrando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Isso é importante a gente saber. Muito bem. Jesus responde assim, no 18, eu vou ler o 18 e 19. Ele respondeu, vi Satanás caindo do céu como relâmpago. O 19 diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará mal, nada lhes fará dano. Aqui Jesus, ele está confirmando, ele está ampliando a visão daqueles homens, e ele está afirmando, realmente foi isso que aconteceu, Satanás caiu, fugiu, não resistiu, porque eu lhes dei autoridade sobre toda essa questão. Então Jesus está com eles nesta alegria, está com eles também nesse entendimento e ampliando a visão de que eles de fato estavam cheios da autoridade do Senhor. O Senhor não os repreende, mas ele redireciona a alegria daqueles homens a partir do verso 20, porque Jesus fala assim, contudo. Espera aí, não é bem assim. Ele não repreende, mas ele diz, contudo, vamos repensar essa alegria. Ele diz assim, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E aqui é o ponto central daquilo que eu quero tratar essa noite com vocês. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, contudo, alegrem-se, não pelo resultado, porque o resultado, ele pode mudar a qualquer momento. Alegrem-se por aquilo que é definitivo, aquilo que é imutável, aquilo que nenhuma circunstância pode roubar, porque o seu nome está escrito nos céus. Aqui é a grande diferença, irmãos, porque se nós nos alegrarmos apenas nos resultados, só porque aquele dia foi bom, porque deu certo aquele jejum, porque deu certo aquela iniciativa, porque deu certo aquele trabalho, porque tudo está correndo bem, tudo está dando certo, isso me enche de alegria. Mas e quando o resultado não vier? E quando o resultado não vier do jeito que eu esperava que viesse? Porque também eles poderiam estar se sentindo... eu vou ser reconhecido por Jesus porque o resultado foi bom. Será que Jesus iria virar as costas para eles se o resultado não tivesse sido tão bom assim? Jesus até tinha previsto, né, que se o resultado não for bom, ninguém te receber, você bate a poeira e sai daquele lugar, porque vai ter rejeição. Então vai ter os dias difíceis, não vão ser só vitórias. Se você veio aqui para ouvir que a sua vida de 2026 vai ser só vitória, que nem o pessoal... Compra o olhinho aqui, né, com cheirinho tal, que 2026 vai ser só vitória. Essa não é a igreja que vai te falar isso.
Porque não é sua vitória. Você sabe, você que é um pouquinho mais vivido, você sabe que não é sua vitória. Que há os dias difíceis, que as coisas não vão dar certo. E por que não deram certo? Jesus vai virar as costas? Jesus não vai nos receber? Jesus não vai nos considerar? Nós somos menos importantes por causa disso? Não. A nossa alegria, ela não pode estar nas coisas dessa vida, porque elas são circunstanciais. Acontece. As situações difíceis acontecem. A nossa alegria, ela deve estar firmada e alicerçada na minha identidade em Deus. Eu sou filho. Essa certeza de que o meu nome está escrito no céu significa, fique em paz. Jesus está falando isso. Contudo, não se alegre porque você é o ungidão do momento. Não se alegre porque todo mundo está reconhecendo o seu ministério. Não se alegre, né, porque hoje em dia, né, os demônios se submetem a vocês. A pessoa se acham muito especiais por causa disso. Não é isso que você tem que se alegrar. Ainda mais quando nós temos a revelação que o diabo, ele já foi vencido, ele está debaixo dos nossos pés, ele não tem poder nenhum sobre aqueles que de fato têm uma identidade clara no Senhor. Então o mais importante é nos alegrarmos porque eu sou filho, nos alegrarmos porque eu sou herdeiro do Senhor, nos alegrarmos porque eu posso romper, falar no nome do Senhor, Ele me dá essa autoridade, né? Nos alegrar porque o Senhor, Ele me dá uma missão para que eu possa cumprir, me alegrar porque eu tenho certeza que nada pode me tirar dessa condição. O meu nome está nas palmas da sua mão, o meu nome está escrito nos céus, o meu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode me tirar, nenhuma circunstância dessa vida vai poder me tirar dessa condição espiritual. Isso é uma alegria que ela não desgasta, ela não envelhece, ela não fica para trás. É uma alegria que se renova a cada manhã e que cada vez mais, quando o nosso cabelinho vai ficando branco, vai ganhando um poder ainda maior na existência da nossa vida. É uma verdade de uma alegria que está cada vez mais intensa e brilhante, como o sol vai crescendo e esse sol do meio-dia agora do verão, que ilumina, né, e racha a mamona, essa certeza, essa convicção de que nós somos filhos e pertencemos ao Senhor e nada vai poder nos tirar dessa condição. Essa é a maior alegria, ninguém pode roubar essa alegria do meu coração. Ela não tem como sair do meu coração, ela não é circunstancial. Se a gente vive um evangelho circunstancial, a gente pode correr o risco de... o evangelho não está dando certo para mim. Eu estou fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, e meu dente está caindo. Vou ter que ir no dentista, né? Poxa vida. A gente fica... Não tem nada a ver, né, isso aqui do dente. Eu estou dizendo assim, a gente faz tudo bonitinho, né, e eu chuto a quina da mesa com o meu dedinho, né, de madrugada ainda, perco o sono. Então, às vezes a gente pensa assim que a gente fica refém da circunstância, que vai nos trazer alegria. Não, irmãos, se tem momento de alegria, Jesus não repreendeu eles. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos festejar, mas contudo, não fica preso nisso, porque isso passa, isso vai ficar para trás, vai envelhecer, e aí você vai ficar vivendo do passado? Não, olhe para frente, para o foco, para o autor, para o soberano. Tenha os olhos fitos em Cristo Jesus e ande na direção dele, sabendo que nada vai poder tirar essa condição de sermos filhos. Isso mexe com o nosso servir. Quando a gente fala de servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade. Então, em primeiro lugar, entenda
Você é filho de Deus, essa é a sua identidade. Você é filho. Você não é um funcionário do reino de Deus. Você não é aceito pela sua performance. Talvez a gente que é pai, quem é pai e mãe aqui, consegue entender isso, porque o filho, ele é filho, ele é o seu filho, ele tem a identidade de filho para você. Mesmo que ele não esteja sendo um bom filho nesse momento, ele continua sendo um filho. O amor do pai continua valendo sobre a vida desse filho. Não é roubado por uma circunstância. Não, o filho, né, no momento ali, fez uma coisa errada, tomou uma decisão errada, enfim, está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, preferia que ele não fizesse. A gente fica até triste com isso, mas o amor e a identidade de filho, ela permanece, porque ele é o meu filho. E ninguém vai tirar essa certeza, essa convicção do meu coração. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós somos filhos amados de Deus. Filho não precisa ficar paparicando o pai, não é isso. Ficar elogiando o pai, ficar fazendo média com o pai, não é isso. O pai não precisa dessas coisas, talvez a mãe precisa, né? Por isso que Deus é pai e não mãe, né? O pai, ele só precisa ter a certeza, ele é meu filho amado. Independente de como ele esteja, de qualquer circunstância, ele é meu filho. Então, essa convicção e essa certeza, ela faz toda a diferença, né? Porque não é uma questão de agradar ou desagradar, não é uma questão de performance. Já imaginou isso dentro de uma casa? Se um filho ficar batalhando para ter uma performance melhor do que o outro para ser reconhecido pelo pai, vira uma disputa, vira um comércio, né? Vira uma loucura dentro de uma casa. Em segundo lugar, a obra de Deus e as atividades. Sim, porque eu sei que eu estou trabalhando para a minha herança espiritual. Eu sei que eu estou trabalhando para a minha família espiritual. Eu sei que eu estou trabalhando para o meu bom pai, né? Eu sei que eu sou filho, e aquilo que eu estiver ao meu alcance para fazer para o meu pai, eu quero fazer sim, eu escolho fazer. Eu escolho com alegria e com liberdade, porque eu sei qual é a minha identidade. Até rimou, não é? Eu escolho com alegria e liberdade, porque eu sei qual é a minha identidade. Amém? Nunca inverta essa ordem, senão você vai se decepcionar. Você vai querer comprar o amor de Deus, comprar o favor de Deus. Por isso o jejum não é uma greve de fome. Fazer uma greve de fome para mudar o coração de Deus. Não é isso. Jejum é uma sensibilidade da minha fragilidade. Quando eu percebo a minha fragilidade, eu busco os recursos em Deus para me fortalecer. Muito bem. Então, diante de tudo isso, algumas reflexões. Você serve pela experiência ou pela identidade de filho? Por que você serve? Por que você deve servir? Primeiro, se você não serve, você volta para fazer a consagração de ontem, porque ontem é que você foi enviado para servir. Mas se você serve ao Senhor, se dispõe a servi-lo, é para reconhecimento, é pela experiência, é pela performance, ou é porque você é filho amado do Senhor, você sabe quem você é e você quer contribuir com a casa do Pai. Sua alegria depende dos resultados ou da salvação? Eu creio que isso é culpa das palavras que são pregadas nos púlpitos, que são rasas e não são bíblicas, que fazem as pessoas pensar que o evangelho é o evangelho do resultado.
E fala, você vai ter resultado, você vai ter resultado, você sempre vai ter resultado. Aí quando a pessoa não tem resultado, ela se decepciona. Então a nossa alegria está no resultado ou na salvação? É isso. Jesus está falando exatamente isso. É Jesus que está falando, não sou eu. Contudo, alegrem-se não pelo resultado, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Se você não ver o resultado, você ainda serviria a Deus com alegria? Mesmo quando o resultado não está vindo, não está chegando, Deus merece ainda assim o nosso serviço com alegria? E aí, para ir para o final, verso 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui tem muito recurso para nós falarmos. Jesus, irmãos, ele estava exultando no Espírito Santo. Talvez seja a única expressão do Novo Testamento que mostra assim, tamanha alegria que Jesus estava sentindo naquela hora. Ele estava exultando no Espírito Santo, extremamente alegre por aquilo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo não era que o diabo estava caindo, que os demônios estavam sendo expulsos. É porque o Pai estava sendo revelado aos pequeninos. Os pequeninos, aqueles que foram enviados, estavam conseguindo compreender a revelação de fato de quem era Deus e o que Ele tinha para a vida deles. Jesus estava feliz, não pelo resultado, mas pela revelação no coração daqueles pequeninos. E essa alegria, ela resulta em louvor. Ele diz, eu te louvo. É uma expressão de louvor ao Pai, porque Ele esconde essas coisas dos sábios e cultos. E aqui, então, é totalmente diferente do mercado de trabalho, do mundo corporativo e daquilo que a gente conhece hoje na nossa sociedade. Porque tem muitos cultos e sábios que Deus está se escondendo deles. Não se revela, não se mostra. Eles não conseguem compreender quem é o Pai. Porque estão perdidos nessa loucura da competição e de ser o melhor e de chegar na frente, custe o que custar. Mas Ele revela estas coisas para os pequeninos. E aqui não é para os ignorantes, mas são para os humildes, os simples de coração, aqueles que têm esse coração como um coração de uma criança para receber a revelação. Então, compreender essa alegria não vai ser em livro acadêmico que nós vamos compreender. Não é em teologia sistemática que nós vamos compreender. Tem muita gente sábia e culta que vive uma vida triste nos dias de hoje. E a boa notícia é, se nós aqui, jandirenses e da região, nos sentimos ainda pequeninos, glória a Deus por isso. Porque é esse tipo de coração que o Pai procura para se revelar. Não é um esforço nosso, é uma iniciativa de revelação do Pai dentro dos corações que Ele encontra, que são corações humildes e quebrantados. Amém? Então, o nosso tema era a alegria certa no lugar certo. Que a nossa alegria esteja sempre naquilo que o ladrão não rouba,
que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói. Vamos ficar em pé e vamos para a nossa frase do dia. Que sintetiza aquilo que nós falamos. Que diz assim, deixa eu confirmar aqui. A maior alegria, eu vou ler primeiro, tá? Depois a gente vai treinar. A maior alegria é saber que o seu nome está escrito no céu. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com liberdade, mas sirva ao Senhor. Vamos lá, eu vou ler agora e você repete comigo. A maior alegria é saber que o seu nome está escrito no céu. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com liberdade, mas sirva ao Senhor. Amém?